fez lembrar, Wallace, do nosso querido amigo Felipe Augusto, economista brilhante, trabalha lá no Medic, ele escreveu para o blog esses dias a história da Rolls-Royce. E ele mostra os bilhões de libras que o governo inglês sempre colocou na Rolls-Royce, na área de turbinas, né? Porque a área de carros da Rolls-Royce foi vendida faz tempo, mas a área de turbinas da Rolls-Royce passou por muitas dificuldades, né? A Rolls-Royce, primeiro que ela foi criada na Primeira Guerra Mundial para fazer as turbinas dos jatos, né? Depois, na Segunda Guerra Mundial, fazer as turbinas dos Spitfire, foi fundamental. Sem os Spitfires, os nazistas teriam destruído, invadido provavelmente o Reino Unido, né? Vale ver aquele seriado da Netflix que a gente adora, que é o Segunda Guerra Mundial em cores, né? Dali que vem a Rolls-Royce. Só que ela começou a entrar em projetos muito caros e muito ousados e virou deficitária. E desde então, o governo britânico sempre financiando a Rolls-Royce. Até a Thatcher deu subsídios para a Rolls-Royce, né? E eu estou falando tudo isso por quê? Só para mostrar para as pessoas como é que funciona a fronteira tecnológica. Quando a gente está falando de grandes inovações e de tecnologias muito sofisticadas, sempre tem a mão do governo ajudando. Então, essas grandes empresas, elas são um misto de empresa pública e privada. Claro que de maneira disfarçada, mas se você olhar, por exemplo, Airbus, se você olhar a Boeing, tem bilhões e bilhões e bilhões de dólares de dinheiro público, assim como fez o governo Park na Coreia, né? Então, ele usou o Korea Development Bank, ele usou os bancos para direcionar dinheiro para as empresas coreanas, claro, com contrapartidas, não é rasgar dinheiro, não é dar dinheiro para uma empresa fazer uma ponte que liga nada a lugar nenhum, é financiar investimento que leva à sofisticação tecnológica, a ganhos de produtividade, a ganhos de mercado na economia mundial. Então, o General Park e a burocracia coreana foi muito, muito eficiente para usar esses instrumentos de empresas estatais e de bancos públicos para conquistar o mundo, para subir a escala tecnológica. Um pouco que a gente tem muito mérito, né? Eu tive a honra de ser convidado pelo pessoal do BNDES, da Associação de Funcionários do BNDES, para apresentar um programa que a gente está fazendo que se chama Missão Desenvolvimento, que procura mostrar para o Brasil os grandes projetos, os grandes acertos que a gente teve na nossa história econômica, porque a gente está numa fase tão depressiva no Brasil, que tudo dá tão errado, que a gente está com a autoestima na lona. Então é importante a gente mostrar para nós mesmos, né, as coisas de sucesso que a gente fez. Então a gente já gravou vários programas, um deles é sobre as vacinas, de por que a gente tem capacidade hoje de fazer vacinas no Brasil. Isso se deve fundamentalmente a um programa do BNDES, que foi o Profarma, que financiou muitas empresas nascentes de fármacos no Brasil. Tem um programa que está incrível sobre a Embraer, que mostra como o BNDES salvou a Embraer nos anos 90, quando ele financiou a compra que a American Airlines fez de aviões e jatos da Embraer, porque bancos privados não queriam financiar a venda de aviões da Embraer para a American Airlines. E mais legal de todos, Wallace, e já eu devolvo a palavra para você, talvez a conversa mais legal que eu tenha tido nessa série de podcasts que se chama Missão Desenvolvimento. Para quem quiser escutar os podcasts, pode entrar. Depois eu deixo o link aqui, mas é www.missãodesenvolvimento.com. Talvez o mais legal tenha sido com o Guilherme Estrela, que é o grande geólogo, o grande nome por trás do pré-sal, né? A gente teve uma conversa na semana passada, eu acho que esse programa vai ao ar na próxima semana, e ele dá todo o inside, né, da descoberta do pré-sal no Brasil, que é uma história maravilhosa, né? Foi um poço que custava 250 milhões de dólares, que eles tiveram a coragem de fazer na Petrobras a partir do espírito público da Petrobras, porque esse mesmo poço tinha sido explorado pela Shell, e em 2001 ela devolveu o poço, porque ela não teve coragem de furar mais fundo, porque ela fez uma conta de custo-benefício, finanças curto-prazistas, não pacientes, falou, quer saber, eu não vou gastar a grana aqui, mais 250 milhões de dólares para romper uma barreira de 2 quilômetros de sal. Ele estava explicando a coisa técnica, né, da dificuldade de você furar uma coluna de 2 quilômetros de sal abaixo do nível do mar e depois afundar mais 7 quilômetros. Imaginem a façanha de engenharia que foi isso que a Petrobras conseguiu fazer. Mas o ponto que eu quero destacar é a Shell, que é uma empresa privada, não tomou essa decisão de ir mais fundo, porque não fazia sentido para ela, o risco-retorno dela, tinha muita incerteza ali para se fazer aquilo. Então ela devolveu para o governo, que relicitou, a Petrobras pegou e tomou a decisão de gastar 250 milhões de dólares. Podia ter dado tudo errado, podia, mas eles tinham clareza que se ali tivesse o pré-sal mesmo, como eles imaginavam, o time do Estrela e todos os geólogos brilhantes da Petrobras, que aquilo ia mudar o futuro do Brasil, como aliás mudou. A gente tem
poços no pré-sal hoje do tamanho de reservas da Arábia Saudita. O que foi descoberto no pré-sal brasileiro é um negócio fantástico. Não foi descoberto pela iniciativa privada, foi descoberto pela Petrobras, pela decisão pública de ir mais fundo, né? Assim como financiar a Petrobras para ela vender jatos para a American Airlines, foi uma decisão pública do BNDES de fazer algo que os bancos privados não quiseram fazer. Com isso, eu não estou criticando os bancos privados, dizendo que o mercado é malvadão, nada disso. Eu só estou dizendo que existem coisas que o mercado não faz e que o Estado precisa fazer para que haja desenvolvimento econômico.